Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 17, que diz: Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide de minhas ovelhas. Bom, queridos, estamos aqui continuando estudando essa conversa de Jesus com Pedro, essa restauração que Jesus estava promovendo ao seu amigo. E vemos que Jesus pergunta pela terceira vez se Pedro o amava. Então, como vínhamos explicando, como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus fez questão de que Pedro dissesse e entendesse que ele amava Jesus. Veja, Jesus já sabia. A questão aqui era quem não sabia. E quem era que não sabia na história? Era Jesus? Não, Jesus já sabia que Pedro o amava. Quem talvez não sabia ou não estava enxergando por causa da culpa, da vergonha, porque ele falhou com Jesus e tudo mais, era o próprio Pedro. Então muitas vezes a gente falha, a gente erra e a gente perde a noção de quem nós realmente somos. Ora, Pedro amava Jesus. Isso era óbvio em tudo que ele fazia, em como ele vivia, mas por causa de um deslize, aquilo parece que passou a ser mentira, quando não era. A vida dele era amar Jesus. Então também é dessa forma que Deus nos vê, queridos. Às vezes ele vê a nossa vivência de um coração aberto para Ele, desejoso para Ele, e não é por causa de deslizes, falhas pequenas, corriqueiras, ou mesmo falhas um pouco mais graves como a de Pedro, que deixa de ser verdade a essência do que está no coração da pessoa. Deus, ele enxerga o coração. É por isso que Jesus cansa de dizer também que nós não devemos julgar as pessoas. Ah, mas aquela atitude ali, sim, pode ser errada, mas e o coração dela? Você viu o coração dela? Não, ninguém tem acesso ao coração da pessoa senão o próprio Deus. Deus sabe o quebrantamento da pessoa posteriormente. Deus sabe quanto a pessoa lutou no processo. Deus sabe tudo o que ocorreu e o que ocorre na mente e no coração da pessoa. Que às vezes ela estava fazendo algo que ela não queria, por medo, por insegurança, por fraqueza, mas algo que ela, se pudesse voltar atrás, jamais faria novamente. Então Deus conhece o coração. E graças a Deus por isso. E veja o que Jesus pergunta 3 vezes, queridos. Ele não pergunta: olha, Pedro, você nunca mais vai pecar? Ou não pergunta: Pedro, você me aceita como seu Senhor e Salvador? Ele não faz essas perguntas que a religião muitas vezes faz. Jesus faz realmente a pergunta que importa: você me ama? Todo o evangelho é pautado 100% do tempo no amor. E eu sempre fico escandalizado o quanto isso é pouco falado. A própria essência de Deus é amor, Deus é amor. O maior de todos os dons do Espírito, né? Dom de profecia, dom de línguas, dom de curas, dom de sabedoria, tudo diz que o dom do amor, o mais excelente de todos os dons é o amor. O que cumpre a lei é o amor. Os principais mandamentos: amar a Deus, amar o próximo. Então, qualquer ponto do Evangelho, sob qualquer prisma que você olhar, você vai ver que o principal de tudo é o amor. E quando Jesus chega para um dos seus principais apóstolos, o que ele pergunta? Você me ama? Então você vejam só, queridos, que o núcleo, a essência, o cerne, o fundamento do Evangelho é o amor, que é um ponto crucial, básico e maravilhoso do Evangelho, que muitas vezes é negligenciado ou ignorado, ou até mesmo desprezado. E se a pessoa ignora e despreza isso, não está vivendo o Evangelho, porque se Jesus aparecesse a cada um de nós, o que ele perguntaria? Ah, como estão o seu jejum, como estão a sua leitura bíblica? Tudo isso muito bom, tudo isso edificante, mas Jesus perguntaria: o principal, você me ama?
Porque se a pessoa ama, todas as outras coisas vão fluir de forma natural, todas as outras coisas vão acontecer. Então vemos aqui o perdão de Jesus oferecido a Pedro. Ele pergunta se Pedro ama, Pedro confirma, Jesus sabia. Então tudo é restaurado ao perdão completo. E de novo, eu quero insistir nisso, queridos. Quero que vocês vejam como Deus trata um pecador. E vejam um pecado grave, que Pedro abandonou. O mestre, depois de caminhar 3 anos e meio com ele, o abandona, o nega e o deixa para morrer sozinho. E diante de um pecado tão grave, de um líder, um dos, ou talvez o principal líder dele, o que Jesus faz? Jesus acusa, Jesus está irado. Como as pessoas põem, Deus está irado, a fúria de Deus. Vocês estão vendo aqui um Jesus irado? Olha o comportamento de Jesus, olha a doçura, olha a gentileza, olha a amabilidade, olha a mansidão. Tudo que o Evangelho prega, né, é vivenciado, encarnado por Jesus. Olha como é a atitude de Jesus para com um pecador, para alguém que o traiu, que foi tão ruim com Jesus naquele momento. Eu falo isso, porque a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia de um Deus irado, de um Deus nervoso, de um Deus estourado, de um Deus nervosinho. Tem que acabar com isso, porque esse Deus não existe. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse Deus é falso, é uma mentira isso. Quem ensina isso está no engano completamente. Quem quer pintar essa imagem de um Deus furioso, de um Deus carrancudo, de um Deus mal-humorado, chato, violento, cruel, quem pinta esse tipo de imagem é o diabo que quer ensinar isso. Porque isso é um Deus que afugenta as pessoas, deixa as pessoas com medo desse Deus, e tudo isso é horroroso. Aí as pessoas, não, mas peraí, aqui posso citar vários versículos da Bíblia dizendo que Deus estava irado, lá no Antigo Testamento, posso mostrar muitos. Olha o nível do desconhecimento da pessoa. Quando no Antigo Testamento fala da ira de Deus em vários momentos, mas fala como? Em que situação? Por exemplo, Deus irado com os egípcios. Manteve um povo 400 anos sob escravidão e 400 anos, não foi 400 dias, nem 400, foi 400, nem 400 meses, foi 400 anos, quase a idade do Brasil. E, por fim, ainda ordenaram um morticínio de bebês, matando todos os bebês. E aí eu acho que dá para Deus ficar um pouquinho indignado com uma situação dessa. Ou então Deus irado com nações extremamente violentas e cruéis, que onde passavam, massacravam povos inteiros. Aí é claro que Deus tem que ficar indignado, né? Tem que ficar irado. Uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem o mínimo de sensibilidade tem que se irar, vendo genocídios, vendo massacres, vendo destruição, vendo tanta violência. E aí as pessoas querem comparar essa justa indignação de Deus com essas barbaridades com uma pessoa que no seu estado de pecador comete deslizes aqui e ali. Olha qual o paralelo que há entre uma coisa e outra. Nações que por séculos destroem, matam e geram calamidade, dor e sofrimento, com um pecadinho que a pessoa comete aqui e ali, ou mesmo um pecado um pouco mais grave. Olha, uma coisa são séculos de violência, outra coisa são dias ou meses de falhas pequenas individuais. Então as pessoas não têm nem senso de proporção. Isso é absolutamente ridículo. Ridículo. Então o nosso Deus, ele trata a pessoa. O próprio Deus diz, eu sou tardio em me irar. Ele fala, eu sou paciente, eu perdoo o pecado, a maldade, a rebelião, e sou tardio em me irar. É Deus dizendo sobre ele mesmo. Você vai dizer que Deus é mentiroso? Alguém vai dizer? Ele que diz, eu sou tardio em me irar. Por isso que demorou 400 anos para então Deus falar, olha, dá um basta. Veja, se Deus fosse o Deus irado dele, não era 400 anos, era 400 segundos. Não, agora eu vou... Não, demorou 400 anos, e mesmo depois desses 400 anos só aconteceu porque ainda houve um morticínio de bebês. Aí Deus teve que intervir e
agir com juízo sobre a nação do Egito, porque estava passando de absolutamente todos os limites. Da mesma forma com a terra de Canaã. Deus falou, olha, o povo de Israel ficou no Egito por 400 anos porque eles não podiam ainda tomar a posse da terra de Canaã porque eu ainda estava exercendo misericórdia sobre eles, dando chances e mais chances, querendo ver se eles se arrependiam. Mas também, tanto o povo do Egito ficou 400 anos cometendo essa injustiça, como o povo de Canaã estava por 400 anos em guerra, em violência, em barbaridades. Então, nesses casos, é claro que Deus vai ter que agir com um certo rigor, porque havia muita destruição e calamidade. Agora, quando nós individualmente cometemos os nossos erros simples, não, queridos, Deus é pronto para perdoar, para nos ajudar, para curar, como ele fez com Pedro. Que vocês tenham a imagem do Deus que se apresentou a nós em Jesus, que ajudou a adúltera, que ajudou Pedro, que ajudou todos os discípulos, e por onde ele passava, ele oferecia a mão de perdão, a mão de misericórdia, a mão de ajuda. Esse é o Deus, querido, um Deus perdoador, o Deus que morreu na cruz. Ele não é um Deus que mata pessoas na cruz, ele é um Deus que morre na cruz por amor, para oferecer perdão gratuito a todos. Cadê o Deus irado? É o Deus que a ele mesmo se entrega, é o Deus que amou o mundo de tal maneira, não é Deus que se irou de tal maneira, não amou o mundo de tal maneira que deu-se por nós. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.